Diga uma palavra ao Senhor nesta hora. Algo que expressa o teu coração, o coração do Senhor. Pode ser de gratidão, pode ser de agradecimento, pode ser de louvor. Aquilo que o teu coração nesta hora possa expressar diante do Senhor. Reconhecemos, Senhor, a tua santidade, reconhecemos o teu senhorio, reconhecemos a tua presença neste lugar e sabemos que onde o Senhor está, algo sobrenatural acontece. Declaramos, Senhor, que tu sempre serás santo acima de todas as coisas e que hoje vem esse batismo, Senhor, de santificação sobre nossas vidas, nossos corações neste lugar. Que o Senhor receba, meu Deus, o louvor do teu povo, a gratidão dos corações, as palavras, Senhor, de agradecimento, de júbilo na tua presença, porque tu sempre serás santo, celebramos, glorificamos, exaltamos o teu nome, pelo século dos séculos. Aleluia! Chama a igreja do avivamento. Que bom que você veio, assente, fique à vontade. Que bom que você escolheu estar na casa do Senhor, estar na presença do Senhor, e é motivo de grande alegria assim estarmos em nome de Jesus. Aleluia! Queridos, hoje eu quero compartilhar uma palavra com vocês. O Senhor durante essa semana ministrou no meu coração e eu tenho certeza que é um tempo oportuno. Até porque quando chegamos no final de ano, nós sempre pensamos em dar uma avaliada em nossas vidas, ver como a vida está, obrigado. E quais são as decisões que nós vamos tomar para um novo tempo, uma nova etapa, uma nova fase em nossas vidas. O tema da palavra hoje é o primeiro. O primeiro. E eu quero ler um texto básico da Bíblia para nós entendermos um pouco sobre esta palavra. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33. Mateus 6, 33, diz assim a palavra do Eterno: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Buscai em primeiro lugar o quê? Seu reino e a justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Na hora que está com o pessoal exportado, deu para ver se você estava ligado. Queridos, nós, seja de forma consciente ou inconsciente, nós sempre elegemos algumas coisas para ser prioridade na nossa vida. Nós sempre elegemos algumas coisas para vir em primeiro lugar na nossa vida. Isso é inerente de todo ser humano, não quer dizer que está errado, às vezes a escolha é errada, mas o fato de escolhermos algumas coisas colocadas em prioridade na nossa vida, isso é um fato, isso acontece. E existem algumas coisas que nós colocamos em nossas vidas como primeiro lugar, umas muito boas, outras não tão boas, mas eu queria trazer você uma reflexão daquilo que nós escolhemos para o primeiro lugar da nossa vida. Sempre terá consequências, algumas boas, outras não, mas a gente precisa ter essa percepção no dia de hoje. Algumas coisas que nós podemos colocar: alguns colocam seus sonhos como a prioridade na sua vida, como o fator número 1 da sua vida, e correr atrás desses sonhos até alcançar. Tem alguma coisa errada em colocar os sonhos em prioridade na nossa vida? Não, querido, nós podemos colocar os nossos sonhos, mas a grande pergunta é: se você pegar o seu sonho e colocar em primeiríssimo lugar na sua vida, e esse sonho não se realizar, como é que ficamos? Ou talvez ele até se realize em sua vida, mas lá na frente você olha e diz assim: poxa, realizou e agora eu não tenho mais uma outra perspectiva. Ou para alguns o sonho virou uma frustração. Então sonharmos é bom. Inclusive de quinta-feira nós estamos aqui realizando uma campanha, uma série de palavras, na verdade, para nos instruir a fazermos um caderno de sonho, que nós vamos consagrar nosso culto da virada. Tudo certo em sonhar, mas será que os sonhos precisam ocupar o primeiro lugar na nossa vida? Outros, tudo mais jovem ainda, né, que a gente acha que vai conquistar o mundo e que é dono da verdade, que os pais já estão meio ultrapassados, alguns colocam o seu namoro em primeiro lugar. Lembra aí, quando você namorava, colocava o namoro em primeiro lugar?
A gente se derruba, né? Quem está ficando velho, a gente diz assim, do meu tempo, né? Mas eu me lembro quando namorava aqui, só tinha telefone fixo. E a galera aí vai lembrar, né? Você ligava para a pessoa e ficava assim, desliga você. Não, desliga você. Né? Não era assim? Não disfarça não, porque ele tem quase a minha idade. Ficava nessa, né? Desliga aí, desliga aí. Eu fico pensando com o meu namoro hoje com a rede social WhatsApp. Deve ficar mandando figurinha, né? Manda uma figurinha, manda uma figurinha, manda uma figurinha, manda uma figurinha. Até acabar o estoque de figurinha, fica mandando um pro outro. Então, alguns colocam, querido, e fica tudo bobo, né? Aquela frase, como está em primeiro lugar, né? Agora a minha pergunta é, se colocar o namoro em primeiro lugar, e se o namoro não for para frente, se ele não vingar? É o que nós vemos hoje, jovens, adolescentes, né, que é uma situação que a gente diz assim, o que está acontecendo? Não, morrer por quê? E fulano acabou o namoro comigo, e digo, gente, cadê o namoro porque querendo morrer? Estão se mutilando, estão de alguma forma, alguns tentando até tirar sua própria vida, né? Querendo morte, suicídio, se fecham em relacionamento, ficam deprimidos, por quê? Porque colocaram o namoro em primeiro lugar. E a grande pergunta é essa, né? Se não der certo, vai se fechar, vai querer morte, suicídio, fechar para o relacionamento como solução? Então, talvez não seja a melhor prioridade para as nossas vidas. Alguns outros colocam o seu casamento em primeiro lugar, mas ele vai dizer, aí sim, pastor, aí está certo. Casamento tem que vir em primeiro lugar. Ok, quando você faz isso, você fortalece a sua família. Mas a minha pergunta é, não estou dizendo que casamento é ruim, pois não das minhas palavras, tá? É uma base, uma estrutura, uma instituição constituída por Deus, mas tem que ser o primeiríssimo lugar na nossa vida. Porque casamento pode acabar com a morte de um dos cônjuges, um terminar sua carreira primeiro na vida, antes que o outro. E se isso acontecer, se terminar esse casamento, como fica a pessoa que colocou exatamente em primeiríssimo lugar, acima de qualquer outra coisa, né? A gente vê que muitas vezes as pessoas, elas até fazem isso, colocam, e depois de muitos anos já conduzindo vidas na presença de Deus, igreja, é impressionante, muitas vezes a pessoa diz assim, não pastor, eu vou abandonar tudo que eu estou fazendo da igreja, porque agora eu vou cuidar do meu casamento. É que meu esposo, minha esposa não é crente, e eu preferi entregar tudo aqui para cuidar dele, cuidar dela. Alguém aqui tem um testemunho de alguém que abandonou tudo na casa de Deus para cuidar do cônjuge e o cônjuge se converteu? Eu não conheço. Agora eu tenho certeza que você conhece aquele cônjuge que perseverou na presença do Senhor, esteve na casa do Senhor, entregou sua vida ao Senhor, trabalhou com o Senhor e depois sua família se converteu. Alguém já viu isso? É o que acontece. Então não estou dizendo que você não tem que priorizar o casamento. Na sua escala tem que ser um dos primeiros mesmo, mas a pergunta é, tem que ser o primeiro. Outros colocam seus filhos como uma coisa mais importante. Em primeiro lugar, não pode, em primeiro lugar, coloca os seus filhos. Isso é uma bênção, querido, porque quando você prioriza os seus filhos, você pode se tornar um bom, um excelente pai, uma excelente mãe, que não deixará que o coração dos seus filhos cresça com traumas, com feridas. Mas o grande detalhe é, aquele que coloca em primeiríssimo lugar os seus filhos, a minha pergunta para você é, e quando eles crescerem, que quiserem bater asas e voarem, e quando eles crescerem e se casarem, o que é que você vai fazer? Você vai ser aquele pai, aquela mãe tóxica que fica se metendo no casamento dos filhos até acabar o casamento deles? Porque tem gente que coloca os filhos tão em primeiro lugar que não percebe que os filhos cresceram, casaram, têm família. Quer continuar se metendo na vida dos filhos. Não, querido. Filhos, você tem que entender que nós temos que fazer o melhor por eles, dar o melhor, instruir, deixar legado na vida deles, mas você tem que entender o seguinte, um dia eles vão embora. Um dia eles crescem. Um dia eles vão constituir a família deles. A gente vai continuar amando eles? Sim. Mas a Bíblia diz que tem que cortar o cordão umbilical, né? Então,
Se a gente colocar em primeiríssimo lugar, será que você não vai se tornar possessivo ao ponto até um dia de estragar os futuros relacionamentos? Porque tem pessoas que chegam a um nível até de idolatria com seus filhos, colocando em primeiro lugar, que ninguém presta para eles. Ninguém. Coloca o rapaz lá em primeiríssimo lugar na vida. Qualquer moça que começar a namorar vai começar a dizer: essa moça não presta. Olha, a blusa dela está amassada, ela não vai passar a camisa do meu filho como eu passo. Vai começar a olhar e dizer assim: esse rapaz não serve para casar com a minha filha. Por quê? Porque eu sempre levantei 5 da manhã para trabalhar. O emprego dele é acorda 9 horas. Às vezes você trabalha com o braço, ele trabalha com a cabeça. Não sei. São exemplos aleatórios que eu estou dando. Tá? Receba com amor essa palavra. Então, querido, nossos filhos têm que ter uma prioridade na nossa vida, sim. Mas a pergunta é: tem que ser o primeiríssimo lugar das nossas vidas? Ou te coloca a sua profissão como o primeiríssimo lugar da sua vida? Você corre até o risco de se tornar um excelente profissional. Mas a minha pergunta é: e se a sua profissão daqui a algum tempo desaparecer? Não existir mais? O que é que você faz da vida? Porque a tendência é essa, né? Com essa mudança que tem, algumas profissões até desaparecerem, as pessoas precisarem se reinventarem. Ou se a sua profissão não lhe trouxer resultados, aqueles resultados que é devido, e aí? E se ela começar a comprometer outras áreas da sua vida? Então, trabalhar é digno, trabalhar é uma ordenança de Deus, mas nem sempre pode ser a primeiríssima escolha da nossa vida. Ou melhor, não deve ser a primeiríssima escolha de nossas vidas. Alguns, queridos, colocam o dinheiro como a coisa número 1 da sua vida. Naquele afã de ficar rico, naquele afã de dizer assim: eu preciso ganhar dinheiro para não ter problemas e tudo mais. Mas a minha pergunta é: e se o dinheiro acabar? Ou se você não alcançar o valor que você desejou na sua vida, como é que faz? Porque, querido, muitas vezes nós escolhemos, colocamos o dinheiro em primeiro lugar, e tem alguns que chegam a um nível tão terrível de balançar o dinheiro e dizer assim: aqui é meu Deus. Mas existem coisas na vida, querido, que o dinheiro compra, mas tem coisas na vida que o dinheiro não compra, não soluciona nas nossas vidas. Eu quando pensava sobre isso, me veio uma imagem na mente, acredito que até uma visão que Deus nos deu, e para você entender da seguinte forma: pensa comigo, você está aqui nessa mão e o dinheiro está aqui na outra. Se Deus tiver que escolher, Ele escolhe você ou o dinheiro? Hein? Pensa assim: Deus está lá em cima olhando, você está aqui nessa mão e o dinheiro está na outra. Se Deus tiver que escolher de lá entre você e o dinheiro, quem Ele escolhe? Escolhe você. Agora troca de lugar com Deus. Deus está nessa mão e o dinheiro na outra. Não precisa responder, só pensa: quem você escolhe? Deus Ele escolhe você. E eu e você escolhemos quem? Escolhemos Deus ou escolhemos o dinheiro? Escolhemos as riquezas nessa terra. Jesus nos deu um conselho, querido, que está em Mateus capítulo 6, versículos 20 a 21. Mateus 6, de 20 a 21, Jesus deu um conselho referente a isso, sobre riqueza, dinheiro, diz assim: mas ajuntai para vós outros tesouros onde, querido? Está aí na tela. Juntai tesouro no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói, onde o ladrão não escapa nem rouba. Porque onde está o teu tesouro, onde está o teu dinheiro, onde está a tua riqueza, ali estará também o teu coração. E quando nós colocamos no coração o dinheiro, a Bíblia também diz que o dinheiro se torna a raiz de todos os males. Pessoas matam as outras por causa de dinheiro, traem as outras por causa de dinheiro, fraudam por causa de dinheiro, se vendem corrupção por causa de dinheiro. É a raiz de todos os males. Mas talvez alguém mais santificado, né, diz assim: não, pastor, em primeiro lugar na minha vida está o meu ministério, está o meu chamado, esse vem em primeiro lugar na minha vida. Muito bem, querido, você priorizar seu ministério, você pode tornar os seus dons efetivos, colocar
o seu ministério ser uma bênção, mas o grande problema é que se você colocar até o seu ministério, o seu chamado em primeiríssimo lugar, ele pode se tornar um objeto de idolatria. Exatamente o que eu estou falando. Então, pastor, não deve ter um ministério? Não foi isso que eu falei. Deve ter, deve desenvolver. Porque desde o dia que você recebeu Jesus, você saiba ou não, já existem dons e talentos colocados por Deus dentro de você, que já estão preparados, que só precisa você aprender a executá-los. Existe já. Agora, e se Deus quiser encerrar aquele teu ministério, quiser transicionar você para outro chamado, como é que faz quando a pessoa pega e coloca o ministério em primeiro lugar? Há uns dias atrás aqui eu preguei sobre Ezequiel. Ezequiel estudou a vida toda dele, desde adolescente, para quando ele chegasse com 30 anos de idade, ele exercesse o ministério de sacerdote. Só que aos 25 ele foi levado para o cativeiro. E quando ele completou 30 anos no cativeiro, não existia templo. E se não existia templo, ele não podia exercer o sacerdócio. Então, se ele tivesse pegado e colocado o ministério dele como o número 1 na vida dele, nesse dia ele não ia frustrado. Mas em vez disso, diz a Bíblia que ele fez o quê? Ele olhou para o céu, ele olhou para o Senhor. E o Senhor transicionou para o outro ministério. Transformou ele num profeta. Esse é o entendimento que nós precisamos ter sobre ministérios, querido. Ter um ministério, um chamado de Deus na nossa vida é muito bom. Deve ser uma das prioridades, sim. Não precisa ser a número 1. Mas tem que ser uma das prioridades da nossa vida. Ok. Só que eu preciso entender o seguinte, que nos planos de Deus, Ele sempre tem algo maior e melhor para mim e sua vida dentro do chamado. A gente vê o exemplo de Ezequiel. Eu posso dar um exemplo mais pessoal nosso, do nosso apóstolo. Nosso apóstolo sempre foi músico, sempre foi ministro de louvor, sempre cantou, ama a adoração. Foi para o seminário, estudou, mas sempre voltava na adoração. Até um dia que Deus falou para ele: pega teu violão, passa para outro, eu tenho outro chamado para você. E hoje é um mestre por excelência, é um pastor de pastores. Agora já pensou se ele idolatra lá o violão dele, o ministério dele, assim, não, Deus me chamou para isso. Hoje não seria a bênção que tem sido na vida de tantas outras igrejas e pastores. Então entenda, querido, por mais que você tenha um propósito, um chamado de Deus na sua vida, o que você faz hoje para Deus ainda é pouco perto do que Ele sonha para você, do que Ele tem para você, do que Ele pode alavancar você para propósito maior na sua vida. Então teu ministério pode ser prioridade da nossa vida, mas não deve ser a número 1 da nossa vida. Sempre deve estar aberto para que Deus possa mover. Amém? Agora, querido, tem uns que escolhem coisas piores para ser prioridade na sua vida. Tem gente que tem elegido para ser o número 1 da sua vida as suas dores e os seus traumas. Você conversa com a pessoa, tudo gira em torno de uma dor, de um trauma que sofreu, de uma rejeição, de um abandono. Tudo na vida gira em torno daquilo. Então ela priorizou na sua vida essa dor, esse trauma. Qual é a consequência? Paralisia. Não física, mas de posicionamento. Não rompe na vida, não avança na vida, tem medo de tomar decisões, fica paralisado. Por quê? Porque priorizou na sua vida uma dor e um trauma. E isso, querido, qualquer um de nós podemos passar. O que nós não podemos é pegar a dor e um trauma e colocar em primeiro lugar na nossa vida. Porque quando isso acontece, querido, complica demais até a nossa caminhada. Eu vou lhe dar um exemplo da Bíblia, de um profeta que fez isso, Elias. Um homem de Deus, um profeta cheio da unção de Deus, que orava, abria o céu, fazia cair água, caía fogo do céu, até um dia que ele pegou um trauma, uma ameaça e colocou como prioridade no seu coração. Ele abandona tudo e vai se esconder dentro de uma caverna, símbolo de depressão. Por quê? Porque em vez de ele colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, ele colocou o seu chamado, e quando o seu chamado começou a ter confrontos, ele botou o chamado de lado e assumiu a dor, assumiu a perseguição como prioridade na sua vida, e acabou deprimido numa caverna que eu preciso de Deus e chamá-lo, tirá-lo de lá como uma forte poderosa. Outros têm priorizado na sua vida um desejo de vingança. Não, porque enquanto não me pagar, porque eu não aceito, eu vou dar um troco. Pessoas priorizam, querido, e o que é que acontece com uma pessoa que prioriza a vingança na sua vida? Ela se torna uma pessoa amarga, dura e obstinada. Pessoas que priorizam
desilusão na sua vida, um fato, uma traição, uma dor que aconteceu e agora quer se vingar, elas se tornam pessoas que, se não olhar no espelho, ela briga com o espelho. De tão amarga que fica, de tão duro que fica o seu coração, de tão obstinado, não vê outra saída, não vê outra solução, oportunidade diante dela, mas ela não consegue perceber por causa do seu desejo de vingança. Um exemplo na Bíblia, Saul. Saul, um homem escolhido por Deus, rei de uma nação, cheio de promessa de Deus, mas por causa de ciúmes, ele começou agora uma perseguição, querendo vingar-se de Davi, querendo matar Davi, ficou tão obstinado, que Deus dando livramento, ele correndo risco de morte na mão de Davi, mas ele não parava. Por quê? Porque ficou obstinado num plano de vingança. Também não é a saída para nossas vidas, não é o melhor para nós. Outros colocam uma decepção, uma traição como o elemento número 1 da sua vida. E o que acontece com alguém que faz isso? Coloca uma traição, uma decepção em primeiro lugar na sua vida. Eles perdem a fé e a credibilidade em tudo e todos. Colocar, querido, uma dor de uma traição em primeiro lugar na sua vida, uma decepção, vai lhe roubar um fator chamado fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Uma pessoa, quando ela prioriza isso na sua vida, querido, ninguém para ela presta, ninguém está certo, não acredita em ninguém, não acredita mais em Deus, não acredita na palavra de Deus, não acredita em quem quer lhe ajudar, não acredita naqueles que os amam e querem estar do seu lado, não acredita em nada, em ninguém. Por quê? Porque priorizar, colocar como primeiro lugar na sua vida a dor de uma decepção ou de uma traição. Outros ainda, querido, colocam como prioridade na sua vida o desânimo. Como a cada tempo que passa, eu até agora não consegui uma resposta. Se você quiser me ajudar, eu estou com o coração aberto para te ouvir. Como é que o mundo está crescendo tão rápido, evoluindo tão rápido, e na contramão as pessoas estão desanimando tão rápido? Quanto mais tecnologias, oportunidades vão aparecendo, a gente vê que do outro lado as pessoas estão, qualquer coisa desiste muito fácil, não tem mais ânimo, perseverança. A desistência tem sido a marca do ser humano nesses últimos tempos. E aí o que acontece com uma pessoa quando ela prioriza o desânimo na sua vida? Quando você faz qualquer coisa, chama essa pessoa, desafia, e diz: eu estou desanimado. Você chama até para ir comer, que é algo bom. Estou desanimado, não estou a fim de ir, não. E olha que tem vezes que você propõe pagar a conta, mesmo assim endividado, estou desanimado. Não. Vamos fazer uma viagem, não, estou desanimado. Vamos para a igreja, não, estou desanimado, eu não quero ir. O que acontece com as pessoas que colocam desânimo em primeiro lugar na sua vida? Elas alimentam tristeza, frustração, estresse, falta de perspectiva, preguiça e sentimento de estagnação. Pessoas que priorizam o desânimo na sua vida ficam tristes, frustradas, estressadas, não têm perspectiva, desanimam, param, ficam numa situação que o sentimento da sua alma é de estagnação. Então você já percebeu que o desânimo, ele não pode nem fazer parte da sua lista na sua vida. Porque a palavra do Senhor, no livro de Joel, capítulo 3, versículo 10, dá uma palavra para mim e para você quando nós nos sentimos fracos, desanimados. A palavra do Senhor, Joel 3,10, diz o quê? Diga o fraco: eu sou forte. É isso que nós precisamos fazer. Diga o fraco: eu sou forte. Então, quando o desânimo aparecer, bater na sua porta, quiser tomar conta da sua vida, lembre desse texto: diga o fraco: eu sou forte. Diga o fraco: eu sou forte. Mais uma vez, diga o fraco: eu sou forte. É isso que nós precisamos fazer, querido. Então, desânimo não precisa ter nenhum espaço na nossa vida, principalmente se tornar uma prioridade na nossa vida. Não faça isso. A palavra do Senhor diz que você é forte. Mas uma coisa, querido, que nós temos percebido nesses últimos tempos na igreja do Senhor, de uma forma geral, é que nós vivemos dias em que as pessoas
Tem se tornado comum pessoas abandonarem o reino de Deus, o chamado de Deus na sua vida e dizer a seguinte expressão: vou cuidar da minha vida. Ah, eu estou abandonando tudo porque eu vou cuidar da minha vida. Para pessoas que tomam essa decisão, eu normalmente faço algumas perguntas. A primeira é: quem te deu a vida? Então você deveria dar mais atenção para quem te deu a vida, que é dono da tua vida, do que até para a vida em si. A segunda é: quem é o expert em vida que pode te ensinar a forma certa de você conduzir a sua vida? Então a pessoa abandona Deus e diz assim: eu vou cuidar da minha vida. Como você dizer assim: Deus, o Senhor me deu a vida, mas como o Senhor não entende nada de vida, o Senhor fica de lado, que agora eu entendo, eu não conta. E por fim, quando foi que Deus na sua palavra, ou em qualquer situação, mandou alguém colocar a sua vida particular acima dele? Quando a pessoa diz assim: não, eu vou abandonar tudo na igreja, na casa do Senhor, que eu vou cuidar da minha vida, eu pergunto assim: onde Deus te instruiu a você abandonar Ele, o propósito dele para você cuidar da sua vida? Eu não encontrei nenhuma referência na Bíblia que mande alguém abandonar o Senhor para cuidar da sua vida. Mas pelo contrário, em Mateus capítulo 16, versículos 25 e 26, encontrei um texto que nos fala um pouco sobre isso. Mateus 16, 25 e 26. Portanto, quem quiser salvar a sua vida, vai acontecer o quê? Perdê-la, ou irá perdê-la. Quem perder a sua vida por minha causa, vai fazer o quê? Achá-la, ou vai achá-la. Pois que proveito, o que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Olha o que a Bíblia está dizendo para você que um dia passou pela sua mente tomar essa decisão: eu vou abandonar tudo na casa de Deus, qualquer coisa que eu vou cuidar da minha vida. A Bíblia diz assim: se você quiser cuidar muito da sua vida, vai acontecer o que com ela? Você vai perdê-la. Agora, se você perder a sua vida para o mundo e colocar na presença de Deus, Deus diz que você vai achá-la. Então, querido, é um engano nós tomarmos uma decisão na vida de abandonarmos o reino de Deus e dizer que vamos cuidar da nossa vida. A Bíblia está afirmando com todas as letras: quem faz isso acabará por perdê-la. Não é o melhor caminho. Agora, por que eu estou trazendo essa palavra? Essa palavra ela surgiu no meu coração justamente dentro das instruções. Por que Jesus se preocupou tanto em instruir para nós colocarmos o reino dos céus em primeiro lugar? Por que Jesus se preocupou durante a sua pregação, a sua palavra, em nos instruir, dizendo assim: olha, de tudo na vida, coloque o reino de Deus em primeiro lugar. Coloque o reino de Deus antes da sua família, coloque o reino de Deus antes dos seus filhos, coloque o reino de Deus antes do seu casamento, coloque o reino de Deus antes da sua profissão, coloque o reino de Deus antes das suas dores e frustrações, coloque o reino de Deus antes do chamado e do ministério. Por que Jesus se preocupou tanto em nos instruir para colocá-los em primeiríssimo lugar na nossa vida no reino dos céus? E a resposta que o Espírito Santo me deu foi: porque tudo aquilo que você priorizar na sua vida se tornará o teu Deus. Tudo aquilo que eu priorizar na minha vida se tornará o meu Deus. Então é por isso que Jesus se preocupou tanto em dizer para nós: buscai em primeiro lugar o reino de Deus, porque tudo que eu priorizo na minha vida fatalmente se tornará o Deus do meu coração, se tornará o motivo das minhas decisões, se tornará o motivo do meu posicionamento e comportamento, se tornará o meu objeto de adoração. Aquilo que eu priorizar e colocar em primeiro lugar na minha vida se tornará o meu Deus e se tornará um objeto de adoração. Nós precisamos entender, querido, que tudo na vida tem o seu devido lugar. Nós já estamos entendendo que a Bíblia diz que, em primeiríssimo lugar, podemos colocar o reino dos céus. Depois tem uma sequência para baixo que eu vou até falar depois para você, que nós precisamos colocar em nossas vidas. E querido, tanto a Bíblia como até a ciência nos dias de hoje está em alto o estudo da neurociência,
sobre os comportamentos humanos, e isso é muito bom, inclusive é uma necessidade dentro do mundo em que nós vivemos. Tanto a Bíblia como a neurociência, os estudos sobre o comportamento humano, dizem que uma pessoa ela só vai conseguir alcançar paz e felicidade. Diga comigo, paz, felicidade. Esses dois elementos que todo ser humano deseja e precisa na sua vida: paz e felicidade. Ele só vai conseguir alcançar quando ele tiver uma mente saudável. Mente saudável não só na questão física, biológica, mas principalmente na questão de comportamento, na situação de ele ter saúde emocional na sua mente. É o que a neurociência chama de blindar a mente. Que uma mente precisa ser blindada. E existem pelo menos 5 prioridades que a ciência nos dias de hoje diz que nós precisamos ter para nós blindarmos a nossa mente. Só que o grande detalhe, querido, que o que é mais apaixonante, inclusive no domingo passado eu não estava aqui porque eu estava fazendo um curso sobre o assunto, aprendendo um pouco mais para compartilharmos com você. A neurociência hoje, ela tem se rendido e entendido que o maior livro sobre tratar o comportamento humano e ensinar o ser humano a ter paz e felicidade é um livro antigo que você tem na sua casa, chamado Bíblia. Chamado como? Bíblia. Às vezes a gente procura tantas outras respostas e soluções em outros lugares e você tem a solução dentro da sua casa. Por isso que a própria Bíblia nos instrui a meditar todo dia nela, de dia e de noite, porque não terá melhor literatura para você cuidar das suas emoções, cuidar da sua mente e do seu pensamento. Por isso, antes de eu dar para você a lista do que a ciência diz que você precisa priorizar na sua vida, vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso. Mateus capítulo 22, versículos 37 e 40. Mateus 22, 37 a 40. Um dia chegaram com Jesus e perguntaram assim: mestre, qual é o grande mandamento da lei? Qual é a prioridade que nós precisamos ter, nos comportar? O que precisa vir em primeiro lugar na nossa vida? Jesus responde para eles assim: em primeiro lugar, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Vamos ver o texto? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Está falando o quê? De sentimentos. Amarás o Senhor a Deus de toda a tua alma. Falando o quê? Das suas emoções. E de todo entendimento. Falando da tua mente. Deus tem que ser amado em primeiro lugar na sua mente, na sua emoção, no seu coração, nos seus sentimentos. Deus tem que vir em primeiro lugar. Na sequência, a Bíblia diz assim: este é o grande mandamento. E o segundo, em primeiro lugar, amarás a Deus sobre todas as coisas. Em segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Dentre esses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Então nós já vimos que a Bíblia, há muito tempo atrás, já está nos dando a dica do que é que tem que ser prioridade em nossa vida. Em primeiro lugar, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força, com toda a tua alma, com toda a tua mente, com todo o teu entendimento, com todo o teu sentimento. E depois você amará o próximo como a ti mesmo. Diante disso, quem já me ouve há um tempo ministrar, sabe que nós entendemos que nesse texto aqui tem pelo menos 3 mandamentos básicos. Primeiro, ame a Deus. Segundo, você ama a si mesmo. Depois você ama o próximo. Porque quem não se ama não consegue amar ninguém. Por isso que o texto diz assim: vai amar o próximo como a ti mesmo. Você é a referência. Então, primeiro, Deus. Segundo, você tem que se amar. Pessoas que não se amam não conseguem amar ninguém. Então, amar a Deus, se amar e depois amar o próximo. Agora, comparando a Bíblia com o que a neurociência diz, eles fazem uma relação e colocam: primeiro lugar, quem você deve amar sobre todas as coisas? Deus. Isso a ciência está dizendo nos dias de hoje.
que o ser humano, para ter uma mente saudável, uma mente blindada, uma mente que não é refém de enfermidades, que leva a comportamentos depressivos e destrutivos, em primeiro lugar, ele deve ter na sua mente o amor a Deus. É a primeira forma de você blindar a sua mente contra todo nível de enfermidade, seja física ou emocional. Amar a Deus sobre todas as coisas. Por que, querido? Por que eu preciso, pastor, amar a Deus sobre todas as coisas? Porque tudo na vida, quando é retirado algo, esse espaço precisa ser preenchido. Porque se ele não for preenchido, querido, ele se torna um espaço para acolher coisas que não servem. Vamos pegar das coisas mais simples para você entender. Você pega a sua casa, limpa a sua casa, você pega uma sala da sua casa, prepara o ambiente, tira toda a sujeira, joga fora, pinta, coloca piso novo, um luxo bonito e tudo mais. Foi excelente. Agora, se você não preencher aquele espaço, se você não der utilidade para eles, daqui um mês, 2, como é que vai estar de novo aquele ambiente? Sujo. Sujo. Vai estar cheio de poeira. Vai começar a ter teia de aranha. Mesmo que você limpou, mas se você não der uma utilidade diária naquele espaço, ele vai tornar-se sujo anteriormente. Só que vai ser um sujo chique, né? Porque tem luxo agora no meio. Ou seja, mais trabalho para limpar ainda. Se a gente for olhar essa questão, querido, vamos agora para a Bíblia. O que a Bíblia diz? Que quando uma pessoa, ela teve um dia carregando você com um espírito maligno, e que se expulsa esse espírito maligno da vida dessa pessoa, que vai embora, e agora a mente dessa pessoa, desse espírito maligno atuava, agora o espírito maligno saiu, e essa mente, ela precisa ser preenchida, ela precisa agora ter outras coisas dentro dela, porque senão, diz a Bíblia que esse espírito maligno ele vai dar volta em lugares áridos, e quando ele voltar, se ele achar um lugar desocupado, ele faz o quê? Ele entra e traz com ele quantos mais? Mais 7 espíritos malignos. E diz a Bíblia, o estado dessa pessoa se torna pior do que o anterior. Por quê? Porque ela não preencheu esse espaço. Se a gente for olhar pessoalmente para nós, muitas vezes você conseguiu vencer um trauma na sua vida, uma dor na sua vida, você aceitou ajuda, você foi tratado pela palavra, pelos caminhos clínicos corretos, mas se você não preencher aquele espaço, se você não preencher a sua mente com o pensamento, daqui a algum tempo você está com as mesmas dores, ou talvez com umas até piores, porque você vai achar que, tá vendo, eu já até tentei e não deu certo, agora eu vou desistir de vez. Exatamente por isso é que a Bíblia diz que nós precisamos colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. Porque quando você coloca o Senhor como primeiro lugar na sua vida, todo o espaço da sua vida é preenchido pela sublime pessoa do Espírito Santo de Deus. E o que é que o Espírito Santo faz quando está dentro de nós? Ele nos anima, ele nos corrige, ele está conosco, ele nos dá graça, ele nos dá unção, ele nos dá renovo, ele nos dá vida, ele nos dá instrução, ele nos dá sabedoria. Por isso é que a Bíblia diz, coloque em primeiro lugar o reino dos céus, porque quando você colocar o reino, colocar o Senhor como em primeiro lugar na sua vida, o espaço da sua mente, do seu coração, do seu espírito, será preenchido pelo Espírito Santo de Deus, e aonde o Espírito de Deus está ali a liberdade, aonde o Espírito de Deus está ali a alegria, aonde o Espírito de Deus está ali a vida e vida com abundância. Por isso que até a ciência está dizendo, em primeiro lugar na sua vida, se você quiser ter uma mente saudável, uma mente blindada, Deus tem que ser a prioridade número 1 da sua vida. Número 1 da sua vida. O que mais que eles dizem? Assim como a Bíblia, que depois de você colocar Deus como prioridade número 1 da sua vida, você deve colocar o amor próprio. Lembra o texto que eu li? Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, amarás o próximo como a ti mesmo. Então, em primeiro lugar, Deus. Em segundo, você precisa se amar. Você precisa ter amor próprio pela sua vida.
Querido, ninguém perde o amor pelas pessoas sem antes perder o amor por si mesmo. Você não deixa de amar alguém sem antes deixar de se amar. Você não perde o amor por quem quer que seja sem antes ter perdido o amor por você mesmo. Porque a Bíblia diz que quando o amor está dentro de nós, ele suplanta uma multidão de obstáculos, de pecados, de dificuldades. Ninguém consegue amar o próximo sem se amar. Ninguém perde o amor pelo próximo sem primeiro ter perdido por si. Então, em primeiro lugar, nós precisamos colocar o Senhor, logo na sequência, o amor por você. E o que significa me amar, pastor? Blindar a sua mente. Uma mente, quando ela não é blindada, querido, toda e qualquer sugestão que chega começa a ganhar um espaço. E hoje em dia, não precisa nem ser espiritual, seja racional. Quais são as opções que chegam diariamente na sua mente? São as boas ou as ruins? As ruins. Tanto dos seus pensamentos, como das pessoas que conversam com você. A maioria das pessoas que você encontra no dia a dia, principalmente aquelas que não conhecem o verdadeiro amor de Deus na sua vida, quando ela começa a conversar com você, ela começa a falar o quê? Mas hoje o dia está lindo, está maravilhoso. Olha, eu estou sentindo uma paz assim, eu estou com vontade de sair gritando pela rua, de alegria, de felicidade. Você já prestou atenção que existia um ditado popular que hoje em dia está fora de moda? Olhava as pessoas e dizia assim: fulano viu um passarinho verde. Quando a gente falava de passarinho verde, a gente queria dizer o quê? Que a pessoa estava feliz. Ela viu algo, que ela viveu algo, que ela estava feliz. Você já percebeu que esse ditado está de moda? Hoje é mais fácil você olhar e dizer assim: lá vem fulano, disfarça, sai. Não é mais fácil? Não é mais fácil dizer assim: fulano vem ali, a mesma reclamação de sempre, nem muda a reclamação, disfarça, foi embora. Olha, eu estou atrasado, eu estou indo embora. Então, querido, se não há um cuidado na nossa mente, você sai todo empolgado de casa. Você sai dizendo assim: não, eu vou ali porque eu vou tirar um documento, porque eu vou fazer um teste, vou fazer um concurso. As pessoas vão chegar lá para você na rua e vão dizer assim: é isso mesmo, vai lá que você vai passar. Vai dizer assim: vai perder dinheiro. Porque o meu vizinho lá já fez 10 concursos e não passou em nenhum. Esse negócio de concurso é só fechado que entra. Estou exagerando, é isso que fala. Agora, se você tem a sua mente blindada, se Deus está em primeiro lugar e você saiu da sua casa com uma palavra que Deus te deu dizendo assim: pai, eu estou contigo, meu irmão, pode os demônios todos se juntar, a população junto, fazendo reforço dos demônios, eles vão falar, não vai fazer a menor diferença na tua mente. Porque você tem uma palavra do Eterno, Ele está conduzindo em primeiro lugar, e você sabe que Ele não é homem para mentir, nem filho não vai se arrepender. Aonde você for que Ele mandar, lá você será bem sucedido. Você já vai com garantia que vai dar certo. Agora, quando eu não tenho isso, querido, Deus não está em primeiro lugar, e quando eu não me amo, eu não brindo a mente. Blindar a mente, querido, colocar Deus em primeiro lugar, é o primeiro fator para você blindar a sua mente. Para quê? Para que as setas malignas, palavras de desânimo não alcancem os seus pensamentos. Depois você ama a você mesmo. Na sequência, a Bíblia diz: amarás a Deus, amarás o teu próximo como a ti mesmo. A sequência correta é amar a Deus, amar você mesmo e depois amar o seu próximo. Olha como a ciência está colocando nos dias de hoje a escala de você amar o próximo. Ama Deus, ama você, o próximo. Quando chega aqui no próximo, ele faz uma subdivisão. Qual o primeiro próximo que eu tenho que amar? Seu cônjuge. Antes dos filhos, você precisa amar o seu cônjuge. Porque você só tem filho porque os filhos vieram do relacionamento com o seu cônjuge. Isso é algo simples e natural, mas a gente não pensa nisso. Deve vir antes dos seus filhos, porque os seus filhos só existem por causa do seu cônjuge. Então, se você quer blindar sua mente, Deus, você, na sequência, o cônjuge. Depois, os filhos. Os filhos são presentes de Deus, que Ele confiou a nós para ensinarmos o caminho que devem andar e depois liberar eles para
crescer, para voar. Já falei um pouco ali atrás. Querido, quando nós assumimos a mentalidade da seguinte forma sobre nossos filhos: meus filhos, antes de ser meus filhos, eles são filhos de Deus. Eu tive o privilégio e a honra de Deus confiar em mim, de cuidar dos filhos dele, através de mim, na terra. Quando a gente pensa assim, fica diferente ou não fica? Os filhos são de Deus. Ele confiou a mim, me presenteou com a dádiva de pegar os filhos dele, criar com o meu filho na terra. É assim que funciona? Claro. Lembra de Jesus? Como Deus, ele veio na terra e José, o seu pai terreno, foi apenas o quê? Um cuidador dele. Maria também foi cuidadora dele na terra, para que ele crescesse e expandisse seu ministério. Para você ver que quando Jesus tinha 12 anos, ele começou a ensinar, a discutir com os doutores da lei, já começou a cumprir sua missão na terra com 12 anos, e os pais ficaram: meu filho, seu filho, calma, vocês não sabem, por acaso, que a minha principal tarefa aqui é fazer o quê? Tratar das coisas do meu pai. Jesus estava desrespeitando José e Maria? Não, ele só estava ensinando a rota correta.
prioridade na sua vida, Ele também traz prosperidade, preenche o lado financeiro da sua vida. Quando Deus é prioridade na sua vida, Ele trata das suas emoções e Ele passa a ser a maior expressão de amor da sua vida. Quando Deus é primeiro lugar na sua vida, o inimigo não toca. E se tocar, ele só está abrindo o caminho para Deus restituir 7 vezes mais. Por isso hoje nós precisamos decidir quem será o primeiro lugar da nossa vida. Jesus, Ele quer ocupar hoje o primeiro lugar da sua vida. Quantas outras coisas você já colocou em primeiro lugar? E quantas decepções você colecionou? Mas hoje eu estou dizendo que alguém que quer ser o primeiro para tirar dos teus olhos as lágrimas, para tirar a dor do teu coração, para abrir caminho no meio do deserto, para abrir caminho no meio, para fazer brotar fontes de água viva em meio ao deserto. Ele quer ser o primeiro na sua vida, para que teus sonhos e projetos sejam móveis e a celebração da conquista seja uma verdade na sua vida. Quando nós falamos em primeiro lugar, existe uma série de situações, uma série de sinônimos. E quando eu falar qualquer um deles, repita quem vai ocupar esse lugar na sua vida. Pastor, eu quero que Deus ocupe o meu lugar na minha vida. Sim, como é que isso acontece? Que a gente recebe Jesus no coração. Então, para nós organizarmos aqui, quando eu falar qualquer um desses sentidos que vem em primeiro lugar, se você desejar hoje tomar uma decisão que o reino dos céus, que o Senhor seja a prioridade da sua vida, você vai responder tão simplesmente dizendo Jesus. Quando eu perguntar para você quem é o primeiro amor da sua vida, que você diz? Antes de mais nada, antes de tudo, a princípio, de primeira, de saída, de largada, no começo, no início, para começar tudo, preliminarmente, em primeiro lugar, antes de qualquer coisa, Jesus. Se isso é uma verdade, eu digo para ele: Jesus, a partir de hoje, seja o primeiro na minha vida. Diga com as suas palavras: Jesus, hoje eu abro meu coração para que eu seja o primeiro da minha vida. Eu te chamo para ser o primeiro amor da minha vida, para ser o primeiro caminho da minha vida, a primeira instrução da minha vida, para ser o primeiro na minha vida, para ocupar o lugar de honra na minha vida. Diga isso a Ele. Diga e comece a sentir a presença dEle na sua vida. Comece a sentir algo diferenciado na sua vida. Comece a sentir hoje um mover que vai arrancar a tristeza. Vai tirar aquelas palavras que até hoje ocupam na sua mente, que acusa a sua mente, dizendo que você não tem valor, que você não vale nada. Mas a partir do momento que Jesus for o primeiro na sua vida, essas dores não terão mais espaço na sua alma. Essas vozes, elas não controlarão mais a sua mente. Quando Jesus for o primeiro na sua vida, haverá esperança. Quando Jesus se torna o primeiro na sua vida, o desespero vai embora e a paz que supera todo entendimento começará a fazer parte da sua vida e do seu coração. Hoje viemos a este lugar para decidir: Jesus, seja o primeiro na minha vida. Hoje eu dedico que o primeiro lugar é teu, Senhor. O primeiro lugar é teu. Não tem problema nenhum hoje nós fazemos uma oração e dizer assim: Senhor, me perdoe, porque eu coloquei o desânimo em primeiro lugar, no lugar do Senhor. Me perdoe porque eu coloquei a minha profissão no lugar do Senhor. Me perdoe porque eu coloquei alguns sonhos no lugar do Senhor. Me perdoe, Senhor, porque eu coloquei até meus filhos no lugar do Senhor. Me perdoe, Senhor, porque eu coloquei
no lugar do Senhor. Eu coloquei a dor do passado no lugar do Senhor. Mas hoje eu me arrependo de tudo isso. Arranco tudo e diga: venha, Senhor. O primeiro lugar é teu. Jesus, o primeiro lugar é teu. Aleluia. Aleluia. Comece a fazer essa declaração e comece a receber a paz que supera todo entendimento. Comece a sentir revigorado diante do Senhor. Comece a perceber que tem saída, tem solução. Que diante dele, querido, no lugar certo é o coração dele. Você tem muito valor. Senhor, hoje nós queremos nos apresentar diante de Ti, dizendo: venha, Senhor, e ocupe o Teu lugar. O primeiro lugar é do Senhor. O primeiro lugar é Teu. Nós queremos hoje nos render e entender a Tua palavra, que em primeiro lugar vem o reino dos céus. E quando falamos em reino dos céus, vem do Senhor morar em nossas vidas e nossos corações. O reino do céu fala da habitação do Espírito Santo entre nós. Fala de nós dedicarmos a nossa vida, a nossa caminhada ao Senhor, de priorizarmos o Teu desígnio, o Teu chamado em nossas vidas. Hoje, Senhor, nós entendemos e declaramos que vem em primeiro lugar o reino do céu, a Sua justiça, porque nós temos certeza que todas as demais coisas serão acrescentadas. Será acrescentada paz na nossa alma. Será acrescentado, Deus, coerência na nossa mente. Será acrescentado, Senhor, riquezas nos nossos ganhos. Será acrescentada prosperidade na nossa vida. Será acrescentada harmonia na nossa casa. Será acrescentada paz nas nossas convivências. Será acrescentado tudo novo, porque o Senhor passará a ser primeiro lugar nas nossas vidas. Se você chegou nesse lugar e é a primeira vez que você tem a oportunidade de declarar: Jesus, venha ser o primeiro lugar na minha vida, eu quero dizer para você: seja bem-vindo ao reino de Deus. Seja bem-vindo à presença do Senhor. Ter Deus em primeiro lugar na nossa vida, chamar Jesus para ser o primeiro lugar na nossa vida, é muito mais do que ter uma religião. Porque a religião, ela busca apenas religar você a Deus. E daí para frente ela começa a falhar. Mas quando Jesus é o primeiro lugar na sua vida, aí não falha. Se tiver tempo para adorar, você adora. Se não tiver, você adora do mesmo jeito. Se tiver altar para você exercer o seu dom e talento, você exerce. Mas se não tiver, você exerce do mesmo jeito. Quando Jesus é o primeiro lugar na sua vida, no seu coração, você canta louvores a Ele dentro do templo, canta na sua casa, no seu local de trabalho. Quando Jesus é o primeiro lugar no seu coração, você ouve Ele falar com você na igreja, mas aonde você estiver, Ele também fala com você. Quando Ele é o primeiro lugar no seu coração, Ele toma você pela mão e diz: não temas, eu estou contigo. Não temas. Se você passar pela água, eu passo contigo. Quando Jesus está em primeiro lugar no seu coração, se tiver que passar pelo fogo, a chama não arderá em ti. Se Jesus estiver em primeiro lugar no seu coração, as prisões dos homens não prendem o teu espírito, não tira a tua liberdade. Se Jesus estiver em primeiro lugar no teu coração, querido, o mundo pode ter as piores previsões, mas você tem uma segurança dentro de você, que você está protegido e guardado nas mãos do Senhor. Então saia daqui hoje e declarar: Jesus, seja a partir de agora o primeiro na minha vida, o primeiro no meu coração. E se você chegou essa noite nesse santuário e ainda não tinha tomado uma decisão de fé, de dizer assim: Jesus, seja o primeiro no meu coração. Ou talvez até um dia você teve, mas circunstância afastar de você, está tudo bem, ninguém está te acusando. Todos nós falhamos, todos nós erramos. Mas que você quer hoje fazer uma aliança com Ele e dizer assim: Jesus, volte a ser o primeiro no meu coração. Eu queria fazer uma oração específica com você. Eu queria liberar uma palavra do céu sobre a sua vida. Em nome de Jesus.
Se você quiser fazer isso, essa decisão, eu vim aqui ao altar, eu quero orar com você, para que hoje seja declarado no reino dos céus, que Jesus passa a ser o primeiro lugar na sua vida, no seu coração, que algo novo se estabelece na sua vida, no seu coração, que uma nova história se estabelece em nome de Jesus. Oh Jesus, venha e seja o primeiro em nossas vidas, em nossos corações neste lugar. Venha e tome teu lugar, Senhor, em primazia nas nossas vidas e nossos corações. Se torne, Senhor, o nosso primeiro suspiro ao levantarmos. Se torne, Senhor, a nossa primeira atitude. Que o Senhor se torne aquele com quem primeiro nós falamos no dia. O primeiro que nós ouvimos. O primeiro que nós nos dedicamos. O primeiro que nós recebemos uma palavra de vida. Venha, Jesus, tome o teu lugar. Tome o teu trono, reine sobre nossas vidas e nossos corações. Seja o primeiro em nossas vidas e em nossos corações. Se isso é uma verdade, querido, você pode glorificar a Ele, Ele é digno de honra. Ele é digno de glória. A partir de hoje e para sempre, Jesus, Tu és o primeiro no meu coração, na minha alma, na minha mente. Tu és o meu Senhor para todo sempre. Em primeiro lugar, diga em primeiro lugar, é Teu, Jesus. Amém? Amém? Que seja uma verdade na tua vida, no teu coração, a partir de hoje. Em todo momento, em toda situação que você passar, lembre: o primeiro lugar é dele. O primeiro lugar, acima de todas as coisas, é dele. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Ah, que privilégio ter Jesus em primeiro lugar em nossas vidas. Nós vamos finalizar esse tempo fazendo aquilo que o Senhor nos ensinou a fazer. Não nos apresentar diante dele de mãos vazias, mas trazemos a nossa adoração através do nosso louvor, a nossa gratidão através das ofertas, dos dízimos, que nós vamos trazer na presença do Senhor. Entenda algo antes de você vir ao altar. Quando nós colocamos Jesus em primeiro lugar na nossa vida e no nosso coração, o dinheiro ele não passa a ser o nosso Deus. Porque você aprendeu que o objetivo principal de Jesus é chamar para que o seu reino esteja em primeiro lugar em nossos corações. Porque tudo aquilo que você coloca em primeiro lugar no seu coração será o seu Deus. Por que o Senhor, que é dono do ouro e da prata, riquíssimo, controla todas as riquezas do mundo, deixou para nós o privilégio de devolvermos parte daquele que Ele nos dá na sua casa, que é sobre o nosso dízimo? Você já percebeu o tamanho da generosidade de Deus? Ele te dá 100 e diz para você assim: vai ficar com 90 e devolve só 10. Por que Deus faz isso? É porque Ele quer ser o primeiro lugar nas nossas vidas. Inclusive, quando nós estudamos sobre esse tema, eu já te ensinei que quando nós dizimamos, tem que ser a primeira e não a 10ª parte. Por que tem que ser a primeira? Porque em primeiro lugar nas nossas vidas é Ele. Não coloque, querido, o dinheiro, as riquezas do mundo à frente do Senhor. Coloque Ele em primeiro lugar. Priorize na sua devolução dos seus dízimos, nas suas ofertas. Priorize, porque se Deus é o primeiro, querido, na sua vida, a primeira parte você devolve para Ele. Sem nenhum peso, mas pelo contrário, com muita alegria e satisfação, porque a primeira parte é dele. Então que hoje, ao você vir ao altar, você traga e dizer: Senhor, muito obrigado, porque como o Senhor é o primeiro da minha vida, eu também quero te devolver, Senhor, a primeira parte. Quero trazer minha oferta de louvor e de gratidão no teu nome,
porque Tu és o primeiro da minha vida. Pai, muito obrigado pela Tua palavra, pela instrução da Tua palavra que é a verdade. E hoje nós vamos nos apresentar no Teu altar, no momento que o Senhor vem receber a honra, para dizer que não é um protocolo que nós fazemos, Senhor. Não é uma obrigação que nós fazemos, mas é um momento de gratidão a Ti, porque Tu és o primeiro em nossas vidas. Receba, Senhor, como a melhor parte daquilo que hoje entregamos em honra a Ti nesse lugar. Assim declaramos em nome de Jesus. Amém e amém. Pode vir, querido, ao altar. Nós teremos aqui um tempo de discipular, todos que são líderes na igreja, todos que têm uma função, exercem uma função na igreja, esteja aqui conosco na próxima terça-feira, 19h30. Nós precisamos ter uma palavra discipular final e vai ser um tempo muito especial daquilo que o Senhor tem ministrado para nós passarmos do ano da influência para o ano da travessia. Então, esteja aqui conosco em nome de Jesus. Quinta-feira, nós estamos aqui já finalizando uma série de palavras sobre quem se adianta governa, entendendo sobre os propósitos de Deus, estabelecendo nosso caderno de sonho. Venha, vai ser um tempo muito especial. E no domingo, 24, é isso? 24, né? Teremos culto normal, venha aqui, seja ministrada, vai sair daqui, você vai para sua casa, vai para sua família, tudo na bênção, tudo na paz. Mas esteja aqui para esse tempo muito especial. E eu digo Jesus, coloque Jesus em primeiro lugar, depois você vai para sua casa, faz a sua ceia, celebra lá com a sua família, e Deus vai estar presente também, abençoando de forma sobrenatural em nome de Jesus. Então, textos líderes estejam aqui. Quinta, todos nós, domingo também, em nome de Jesus. Vamos agradecer ao Senhor por esse tempo. Que bom que você veio e que você saia daqui entendendo. Em primeiro lugar na sua vida,